A gente continua falando de política brasileira, agora com um pezinho internacional, porque nessa terça-feira o presidente Lula discursa no G7, lá na França, diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de se reunir com o Japão e os países da União Europeia. O nosso colunista Igor Gadelha está lá e vai trazer todos os detalhes para a gente. Muito bom dia, bonjour, Igor Gadelha. Bonjour, Natália, bonjour a todos que acompanham aqui o Acorda Metrópole. Já estamos aqui já estamos de tarde aqui. É verdade. Em Evian-les-Bains. Eu falo nesse momento do Centro Avançado de Imprensa, que fica do lado do hotel onde estão acontecendo as reuniões da cúpula do G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos ou mais industrializados do mundo. A agenda do presidente Lula começou mais cedo aqui em Evian-les-Bains. Agora há pouco, Natália, o presidente Lula se reuniu com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takahashi. Foi uma reunião bilateral entre os dois ali, acompanhados de seus respectivos assessores. A gente tem imagens dessa reunião, acredito que já o pessoal aí do nosso Twitter vai colocar. E o presidente Lula abriu uma parte dessa reunião com a primeira-ministra do Japão para a gente da imprensa acompanhar. A gente não pôde fazer perguntas, mas foi filmado por nós da imprensa. E nesse primeiro momento da reunião, o presidente Lula acabou anunciando ali que há uma negociação de um possível acordo entre o Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte, e o Japão. Segundo o presidente Lula, o Brasil está muito ansioso com essa perspectiva de um possível acordo entre o Mercosul e o Japão, e o Lula disse que espera anunciar o início dessas negociações. Agora estamos vendo aí a imagem do presidente Lula conversando com a primeira-ministra do Japão, e o presidente Lula disse esperar que o início das negociações para esse acordo entre o Mercosul e o Japão seja anunciado na próxima cúpula do Mercosul, que está marcada para o dia 30 de junho, lá em Assunção, capital do Paraguai. A gente acho que consegue ouvir o que o presidente Lula falou. Eu espero que no exercício do seu mandato a primeira-ministra possa visitar o Brasil para que possamos fazer uma reunião de trabalho e melhorar substancialmente o acordo do Brasil com o Japão. E eu fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul. Nós estamos aguardando isso com muita intensidade. Eu espero que na próxima reunião do Mercosul, dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias. Presidente, vamos deixar agora que ela está anotando, Pois bem, Natália, vocês viram aí, essa foi a primeira reunião bilateral do dia do presidente Lula, e ao longo dessa terça-feira, Lula deve ter mais uma reunião bilateral, dessa vez com a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, e também o presidente, o Antônio Costa, que também é lá da Comissão Europeia. A principal pauta dessa reunião de Lula com Ursula von der Leyen e também com o Antônio Costa deve ser o embargo, né, imposto pela União Europeia à carne brasileira, né? Nos últimos dias, a União Europeia impôs aí um embargo às exportações de carne brasileira para a União Europeia, porque o Brasil não apresentou ali os documentos que comprovam a saúde dos animais. Então, Lula deve usar essa reunião com a Ursula von der Leyen e com o Antônio Costa para falar sobre esse assunto. E ainda hoje, na terça-feira, nós teremos o primeiro discurso do presidente Lula aqui na cúpula do G7. O presidente Lula vai participar de uma reunião ampliada. Por que é ampliada? Porque, além dos 7 países do G7, essa reunião vai contar com a presença dos países convidados, como é o caso do Brasil. É uma reunião sobre parcerias internacionais. Nessa reunião, o presidente Lula deve fazer um discurso ali criticando a redução da ajuda de países ricos a países em desenvolvimento, e deve fazer uma cobrança para que as nações ricas voltem a aumentar o financiamento aos países mais pobres. Inclusive, Natália, é pelo menos o primeiro encontro ali de Lula com Trump, porque o Trump incluiu
na agenda oficial que vai participar dessa sessão na qual o presidente Lula vai discursar. Vamos ver se o Trump vai ficar ali sentado na hora do discurso do presidente Lula. Esse discurso do Lula ele não vai ser transmitido, essas sessões são fechadas, depois a gente tem acesso a algumas imagens ou a alguns relatos, né? A gente também tem acesso ao discurso do presidente Lula, mas vamos ver, o Trump colocou na agenda que vai estar nessa sessão na qual o Lula vai discursar, mas a gente sabe como é esses eventos internacionais, são muitas reuniões bilaterais, às vezes eles se levantam para atender o telefone ou para alguma reunião bilateral, mas a expectativa é de que Trump, né, Lula discurse na presença de Donald Trump, e os dois voltam a se encontrar num jantar à noite, um jantar de gala que será oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pela primeira-dama francesa, Brigitte Macron. Eles vão oferecer um jantar de gala para todos os líderes, e tanto Lula quanto Trump colocaram esse jantar na agenda. Muito bom. Bom, pelo menos nesse jantar deve ter um cumprimento ali direto, né? Vai ser uma situação um pouco mais informal, mesmo sendo um jantar bastante formal, mas o próprio Macron ali é um presidente que gosta muito, né? Tem uma admiração muito grande pelo presidente Lula, então todas as vezes que tem os dois ali juntos, a gente tem algumas imagens um pouco engraçadas, inclusive, daquela vez que o Macron, uma das vezes que o Macron veio ao Brasil, eles fizeram um ensaio ali de fotos na Amazônia, o pessoal ficou chamando de pré-wedding, né? Aqueles ensaios de casamento, porque eles estavam ali, o Macron estava completamente conectado à natureza e ao presidente Lula. Então, talvez a gente tenha algumas dessas imagens, a gente está vendo algumas das imagens, inclusive desse evento agora, né, o Igor, dos dois juntos. Tiveram uma É isso, Natália. Ontem o presidente Lula, a primeira reunião bilateral dele aqui no G7 foi com o anfitrião, Emmanuel Macron. O evento aconteceu aqui no hotel onde a gente está, onde está acontecendo a cúpula nesse momento. Eles discutiram ali alguns temas como parceria na área de defesa, parceria na área de supercomputadores. O Brasil vai comprar mais um supercomputador e a França tem se colocado aí como uma possível fornecedora dessa licitação que o Brasil vai abrir. Então, teve essas discussões aí entre Lula e o Macron. Foi a primeira reunião bilateral do Lula aqui no G7. Logo que o Lula pousou lá em Genebra, como Genebra é aqui o aeroporto mais perto, o Lula pousou em Genebra, na Suíça, ele também esteve com o presidente da Suíça. Mas aqui na França, a primeira reunião bilateral dele foi com o presidente francês, Emmanuel Macron. Essa cena aí que vocês estão vendo aí do lado foi do momento em que eles se encontraram antes dessa reunião bilateral. E a primeira-dama, Janja, viu, Natália, também está acompanhando o presidente aqui nessa reunião. E, inclusive, hoje, a gente contou agora há pouco na coluna, a Janja vai ter um almoço com as outras primeiras-damas que estão acompanhando os seus respectivos maridos, que são chefes de Estado. Esse almoço ele vai acontecer numa aldeia francesa que chama Ivoire. É uma aldeia francesa aqui perto, muito nas margens do Lago Genebra. E esse almoço está sendo organizado pela primeira-dama francesa, a Brigitte Macron. Então, a Janja está participando dessa programação paralela destinada às primeiras-damas. O único que eu não vi trazer a primeira-dama foi Donald Trump. Ele veio sozinho para essa cúpula do G7. Perfeito. Ô Igor, eu tô lendo aqui a sua matéria, é isso, né? Você publicou agora há pouco, sobre esse... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o pessoal ver o comecinho da matéria do Igor Gadelha sobre a Janja almoçando com as primeiras damas do G7 lá em Aldeia Medieval. E nessa matéria aqui que ele acabou de publicar, então acessa lá, ó, metrópolis.com, lá em cima tem a aba dos colunistas, clica, Igor Gadelha, você vai ter acesso a essa que é a capa da coluna dele por enquanto. Daqui a pouquinho vai ter mais um montão de matéria, mas essa daqui escrita diretamente lá de Evian-les-Bains, na França, de onde acontece o G7 e de onde o Igor Gadelha fala diretamente com a gente, ele trazendo esses detalhes que ele já trouxe aqui, resumindo, de com quem a Janja vai participar desse encontro também de primeiras-damas. Isso acontece, né, o Igor, nesses eventos, mas, claro, chama atenção, a Janja é uma primeira-dama que chama atenção, né? Ela está sempre envolvida, toda vez que ela vai, ela não passa despercebida, e dessa vez também está em um encontro das primeiras-damas lá do G7. Sem dúvida, no G20, no G7, na verdade, do ano passado, que foi no Canadá, o Lula foi sozinho, ela não acompanhou o presidente, mas dessa vez ela veio no voo com o presidente, chegou junto com o presidente, está hospedada no Hotel Royal, que é onde os chefes de Estado estão hospedados, e tem toda essa programação que a Brigitte Macron
está organizando para as primeiras damas. E engraçado, porque a Ursula von der Leyen também veio com o primeiro cavalheiro, o esposo dela, que também está participando. Então, é uma coisa, está atualizada, não são só primeiras damas, a gente acaba colocando no título, mas tem também a Ursula von der Leyen trouxe o marido dela para essa cúpula aqui do G7, ele também está acompanhando ela, está participando desses eventos paralelos para os cônjuges. Engraçado que hoje a Janja está prevista também de estar nesse jantar com o presidente Lula e o presidente Donald Trump. A Janja, que já fez críticas públicas ao Trump, vai estar nesse jantar com o marido hoje, com a presença do Trump. Então vamos ver como é que vai estar, se vai ter algum climão, se não vai, se eles vão se cumprimentar, como é que vai ser isso tudo, porque geralmente nesses jantares é um ambiente mais descontraído, né? E acaba tendo a oportunidade ali de uma conversa. O Palácio do Planalto, Natália, tem deixado claro que não houve pedido formal de reunião entre Lula e Trump. Nem o Trump pediu, nem o Lula pediu. Isso é uma espécie de vacina, né, do Palácio do Planalto. Né? Eles também tinham um temor de que eventual pedido fosse negado pelo Trump, ficaria ruim. Para o Lula vale muito mais, talvez, a imagem, né, dele cumprimentando o Trump aqui, interagindo com o Trump. E eles dizem ainda, Natália, que não teria por que Lula ter uma reunião com o Trump agora, porque há cerca de 5 semanas, que em maio ele teve com o Trump lá na Casa Branca, e segundo ele, segundo o Palácio do Planalto, eles combinaram ali uma série de reuniões que seriam feitas pelos auxiliares de ambos, e essas reuniões estão acontecendo. No sábado mesmo, agora o ministro Márcio Elias Rosa, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falou lá com o representante do comércio dos Estados Unidos. Então, eles dizem que não tem por que ter uma reunião entre Lula e Trump agora, se os auxiliares ainda estão num processo de negociação para tentar evitar aquele tarifaço que os Estados Unidos estão propondo. O presidente Lula, o Igor, ele que trouxe essa questão depois que Flávio Bolsonaro volta lá dos Estados Unidos, faz as visitas ao Trump, também ao J.D. Vance, Marco Rubio, aí tem a questão do terrorismo em relação às facções brasileiras CV e PCC, e depois também os tarifaços. E aí o presidente Lula, em uma das respostas ali, em que ele vai para cima do Flávio Bolsonaro, ele chama a família Bolsonaro de traidora, mas em relação ao Trump, ele diz, não, a conversa é entre nós dois, eu não ia para o G7, mas agora eu vou justamente para te encontrar. Então ele traz esse assunto ali, né, essa questão de quase que a gente vai se encontrar no G7, mas é mais discurso do que exatamente a realidade, né, Igor? Sem dúvida. E tem um ponto que a gente sempre observa, Natália, internamente aí nos eventos dentro do Brasil, o presidente Lula costuma adotar um tom mais, digamos assim, mais enérgico, um tom mais forte. Internacionalmente, quando ele vem para esses eventos, ele modera, adota um tom mais diplomático. Amanhã, por exemplo, o presidente Lula vai discursar numa sessão sobre crescimento econômico sustentável, que é quando, segundo assessores, ele pretende falar sobre o tarifaço. E segundo os auxiliares, Lula pretende criticar o protecionismo, criticar o unilateralismo, mas sem fazer críticas diretas a Trump ou aos Estados Unidos. A ideia do Lula é marcar posição sobre o tema, mas sem prejudicar as negociações diplomáticas que estão em andamento. Então, a gente sempre nota um pouco essa diferença do presidente Lula. Ele, nos eventos internacionais, que tem cobertura da imprensa internacional, que tem a presença dos líderes internacionais, ele adota um tom mais soft, um tom mais diplomático ao passar as suas mensagens. Amanhã, viu, Natália, o presidente Lula também deve ter mais uma reunião bilateral, está prevista uma reunião na quarta-feira bilateral do presidente Lula com o atual presidente do Egito, o general Sassi. É um general meio autocrático, assim, né, autocrata, é meio autoritário, ele está governando o Egito desde 2014, 10 anos aí, mais de 10 anos que ele governa o Egito, pediu uma reunião, o presidente Lula sinalizou que sim, e amanhã Lula também vai finalizar a sua participação aqui no G7 com um almoço com os líderes do G7 e também com representantes de empresa de inteligência artificial, um almoço temático sobre inteligência artificial. Então, vários CEOs de empresa de inteligência artificial foram convidados para esse almoço. E aí, depois que deixar aqui Evian-le-Bain, Lula vai voltar para Genebra, onde vai ter uma reunião com a Interpol. Lembrando que o atual comando da Interpol é brasileiro, o delegado que comanda a Interpol é um delegado da Polícia Federal, então o Lula vai lá ao encontro desse delegado para se reunir e a gente vai lá acompanhar porque está previsto, depois dessa reunião com o chefe da Interpol, Lula deu uma entrevista para nós, então amanhã a gente vai ter que se deslocar daqui de Evian-le-Bain até Genebra, claro, porque a prioridade da gente é ouvir o presidente da República, né? Perfeito. Ô, Igor, só a título de curiosidade,
Eu lembro que ontem você chegou a trazer essa informação. Qual é o tempo daí para Genebra? E é mais rápido para Genebra do que exatamente para Paris? E tá gostando de Evian-le-Bain? Sem dúvida. Sem dúvida, olha, de Evian-le-Bain para Genebra são cerca de 45 quilômetros. Isso se você for de carro. A gente às vezes tem que ir de trem e tem uma segurança muito forte. Como o Trump está na região, tem várias barreiras policiais. A gente agora tem se locomovido muito com os ônibus oficiais aqui do G7, porque facilita a nossa locomoção. São muitos checkpoints. Hoje, quando eu estava entrando aqui nesse centro de mídia que é dentro do hotel, eles revistaram até a água que eu tava trazendo, botaram lá um detector de bomba. Então, assim, é uma revista muito grande para passar por aqui. Então, assim, são 45 quilômetros de carro em linha reta, em trânsito normal, né? Agora, de Paris é bem mais longe daqui, a gente já está quase na fronteira com a Suíça. Por isso, inclusive, que o presidente pousou em Genebra, porque fica muito perto. Ele pousou em Genebra, pegou um carro, como ele vem com batedor, ele veio 45 quilômetros, deve ter gastado ali menos de 1 hora para chegar até aqui. Foi por isso também, Natália, que domingo Genebra foi palco dos protestos, porque a maior cidade, digamos assim, está próxima aqui de Evian-le-Bain. Lembrando só a coincidência, que a primeira vez que Lula participou do G7, em 2003, foi aqui em Evian-le-Bain. Foi o primeiro ano do primeiro mandato de Lula. O G7, na época, se chamava G8, porque a Rússia ainda fazia parte do bloco, e foi aqui em Evian-le-Bain. Então, 23 anos depois, Lula está de volta a Evian-le-Bain para participar, agora pela 10ª vez, de uma cúpula do G7. Perfeito. Tá vendo? Informações completíssimas, curiosidades com o Igor Gadelha aqui. A coluna dele já é ótima, é verdade, lá em metrópolis.com, mas só aqui na TV que ele consegue trazer tantas curiosidades como a gente fica aqui, ó, espremendo o Igor para trazer todos os detalhes. Valeu, viu, Igor? É sempre muito bom. Só podia, Natália? Só podia estar menos quente, tá? Aqui que tá quente aqui, viu? Já tá começando quase o verão francês, já tá 25 graus, 26. Eu tô aqui na sombra, mas tem alguns colegas que estão entrando ao vivo ali do sol, estão passando calor, viu? Assim. Nossa, imagino. Exatamente. Tá começando o verão na Europa e é muito quente, né? E você tá gostando de Evian-le-Bain? Tô sim, eu vou até girar aqui para vocês, eu vou tentar fazer aqui, ó, aqui onde eu tô, ó, aqui eles montam toda uma estrutura de imprensa, ali atrás onde vocês estão vendo é o hotel onde está acontecendo, tem umas entradas aqui que eles chamam a gente, mas ó, a gente tem aqui, ali o pessoal tá comendo, aqui tem uma sala de imprensa, mas a gente fica sempre aqui, eles trazem as notícias, aqui eles fazem esse backdrop, olha, mostrando para vocês aqui, pra gente entrar. Agora deu um intervalo, porque ó, vocês verem o sol aqui, ó, todo mundo fica entrando ali do sol. Aí eu arranjei essa sombrinha aqui pra gente entrar ao vivo com vocês aí, direto de Brasília. Lembrando que nós estamos 5 horas à frente de vocês, tá? Então, aqui o negócio começa cedo, enquanto o Brasil tá dormindo, já tá todo mundo aqui conversando nessas reuniões. E engraçado, viu, Natália? Só que a gente falou, não sei se vocês têm tempo aí, mas o Trump dessa vez parece que vai ficar os 3 dias, tá? O Macron fez uma jogada muito inteligente. Ele convidou o Trump para um jantar amanhã, quarta-feira, lá no Palácio de Versalhes, que já é perto de Paris. Isso vai obrigar o Trump a passar os 3 dias do G7 aqui. Então ele vai ficar aqui até amanhã, e amanhã, depois do almoço, ele vai lá para o Palácio de Versalhes. Eles vão fazer um jantar sobre... um jantar a pretexto da comemoração dos 250 anos da independência americana. Nesse momento, vocês estão vendo aí, uma reunião entre os membros do G7 e o Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que está aqui em Evian. Ele veio aqui para Evian, lembrando que no ano passado ele também foi lá para o G7 do Canadá. O Zelensky, ele tem ido para essas reuniões aí tentando a ajuda dos países ricos para solucionar a crise, né, a guerra lá com a Rússia. Inclusive o Trump, ontem a gente acompanhou, o Trump teve uma reunião bilateral com o Emmanuel Macron, anfitrião aqui, e ele disse que no domingo, antes de vir aqui para o G7, ele conversou por telefone tanto com o Zelensky quanto com o Putin, e disse que teve boas conversas com ambos, e disse que acha que será possível, né, vislumbra um acordo, porque todos os dois lados, tanto Rússia quanto Ucrânia, estão abertas a esse possível acordo para encerrar essa guerra aí, que acho que é desde 2022, né? Já são quase 4 anos, acho que já são mais de 4 anos que essa guerra acontece entre os dois países, fazendo milhares de vítimas. É isso mesmo, ô Igor. Agora, essa imagem impressiona, né? A quantidade ali de autoridades
Também tem ali o Keir Starmer do Reino Unido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão ali das redes sociais para os adolescentes com menos de 16 anos. Está bem aqui, ó, nesse cantinho. E o presidente Donald Trump, nessa imagem, está assinando ali uma camisa da seleção da Alemanha. Acho que é a última perguntinha, então, ô Igor, já que a gente está em Copa do Mundo, o presidente Donald Trump é um dos presidentes dos países sede, né? Estados Unidos, Canadá e México, e hoje a França estreia na Copa do Mundo. E como o G7 está acontecendo aí na França, certamente em algum momento o assunto vai acontecer. A França que é uma das favoritas para ganhar de novo mais um título nessa Copa do Mundo. Vamos ver, né? Assim, o Trump não parece muito. Ele não comenta muito sobre futebol, é engraçado, né? No domingo, por exemplo, o aniversário dele foi comemorado com uma luta de UFC lá nos jardins da Casa Branca. O presidente Lula pode tentar quebrar ali, de repente, o gelo falando sobre isso. Até a gente, engraçado, uma curiosidade da gente da imprensa, para a gente tentar atrair o presidente Lula para falar com a gente sempre grita: presidente, o que o senhor está achando da Copa? Mas até agora, nem sobre isso ele quis falar, pelo menos diretamente com a gente. Mas amanhã, quarta-feira, ele está prometendo falar. E a gente vai perguntar de G7 e também o que o presidente Lula está achando da Copa do Mundo, né? O que ele achou do desempenho da seleção brasileira. Vamos ver o presidente Lula, que gosta de futebol, é corintiano, né? Então costuma sempre fazer comentários sobre isso. Agora acompanha a coluna Igor Gadelha, que a gente está trazendo todos os detalhes dessa cobertura do G7. Aqui estão os principais líderes mundiais. Você viu ali Trump, você viu ali o primeiro ministro do Canadá, você viu o primeiro-ministro da Inglaterra, a primeira-ministra da Itália. Então, todos os principais líderes estão reunidos. Inclusive, hoje, depois dessa reunião aí com o Zelensky, os membros do G7, aí são só os 7 países membros, eles terão um almoço com os países árabes, né, que estão aqui, alguns países convidados, o Emir do Catar está aqui, né, então eles vão ter esse almoço. Então, primeiro eles se reúnem entre eles, né, vão fazendo essas reuniões paralelas, e aí agora à tarde aqui, que vai ter essa sessão ampliada, na qual o presidente Lula vai discursar. Tá certo, Igor Gadelha falando diretamente de Evian-les-Bains, acompanhando o G7 com a participação do Brasil. Valeu, viu, Igor? Até a próxima, gente. Até. Bom trabalho. O Igor